Então, de volta nesse segundo bloco do programa Zona de Desenvolvimento, Júlio, eu gostaria que você finalizasse, que eu te interrompi há pouco, aquela análise a respeito do cenário nacional e internacional. Ok. A gente se pergunta, eu perguntava antes, quem estava capacitado e quantas pessoas observam balanços, balancetes de contas. Bem, essa é uma questão que nós temos que aprofundar no decorrer do tempo, professor. Temos que ter o compromisso com a educação e com a capacitação das pessoas, desde lá do início do ensino fundamental, passando pelo médio, chegando ao ensino superior, capacitar as pessoas para que entendam de números, não só na sua família, na sua casa, mas principalmente na sua empresa e no seu governo, nos seus governos, entender que a coisa pública é pública porque é de todos e que merece, portanto, respeito quanto ao seu uso. Mas, para a gente caracterizar e talvez responder a pergunta, enfim, se somos ou não corruptos, não é? Somos um país corrupto ou não? Eu vou trazer um dado, professor, que foi levantado pelo professor José Carlos Marion, que é da USP, que nos mostra bem interessante essa questão se somos ou não somos. Olha só, existe uma pesquisa feita, desenvolvida por esse professor, trazida a público por ele, que mostra que a corrupção de um país se dá de forma inversamente proporcional à quantidade de auditores disponibilizados para cuidar dessas contas. O que é auditor? Aquele profissional capacitado para acompanhar os gastos, seja das empresas, seja dos governos. E olha só, ele chegou à conclusão que os países são classificados, então, pela quantidade de auditores em muito corruptos, médio corruptos ou pouco corruptos. Como isso? Assim, os países que são tidos no mundo, professor, como pouco corruptos, são aqueles que têm próximo de 500 ou mais auditores para cada 100 mil habitantes. 500 para cada 100 mil habitantes. Por exemplo, Nova Zelândia, Suécia, países tidos como quase sem corrupção. Países com média corrupção têm entre 100 e 200 auditores para cada 100 mil habitantes. Exemplo, Holanda. E os países mais corruptos do mundo são aqueles que dão oportunidade para que a corrupção exista. Quais são eles? Aqueles que têm poucos auditores ou auditores pouco capacitados, mas em quantitativos. E, por exemplo, abaixo de 100, eu vou citar um deles, o Brasil, que tem, sabe quantos? Um auditor para cada 100 mil habitantes nossos. Quer dizer, é impossível auditar, é impossível cuidar de tantas contas com tão pouca gente. E aí abre margem, claro, para a corrupção. E aí falta, claro, dinheiro para fazer ponte para a sua empresa transportar recursos, falta recurso para fazer escola, aí falta recurso para uma série de coisas que a gente precisaria. Então eu posso dizer que a questão da corrupção, ela está intimamente ligada àquela quarta função básica da administração, ou seja, o planejamento, organização, direção e controle. Eu fico até um pouco assim, fazendo uma reflexão mais profunda dessas palavras, porque então, no mundo todo, se o mecanismo de controle não funciona, logo abre um espaço para essas ações ilícitas. O que significa então que a educação do homem num cenário global, ela está na média, ou seja, se a corrupção é pouca naquele país, não é porque o povo é mais ou menos educado, não, é porque o controle é mais ou menos eficaz. E o Brasil está entre os países corruptos porque abre muito margem para que essa corrupção aconteça. E sem dúvida alguma, meu querido telespectador, você que me acompanha, tu sente na pele os efeitos negativos da corrupção, porque você chega em um hospital, o nível de atendimento é baixo, você quer transportar pessoas e produtos e a nossa infraestrutura que permita a mobilidade de pessoas e produtos também é muito comprometida. Haja visto uma metrópole como a nossa em Manaus, com quase 2 milhões de habitantes e não tem uma estrada que a conecte com os outros centros, né? Teríamos a 319 e é toda essa discussão em torno da recuperação, asfaltamento, enfim, como queiram da 319. Então, você vê o seguinte, o nosso tema hoje é oportuno porque tu sente na pele, no dia a dia, os efeitos negativos da corrupção. Exatamente. Vamos colocar um exemplo simples. Este problema nos ministérios que todos acompanharam
nos trouxe um número, 600 milhões de reais em desvio. Ora, se nós juntarmos esses 600 milhões de reais com mais aquele do tribunal em São Paulo, que todos lembram, daquele juiz, 167 milhões, nós vamos ter aí 767 milhões de reais. Daria, professor, quase para fazer mais uma ponte. Quem sabe se não dava para ligar Manaus ao Careiro, né? Só com esses dois probleminhas aí. Mas eu acho também que a gente não tem que exaltar só a coisa ruim, porque nós temos até bons exemplos, temos tentativas ainda de bons empresários e de bons políticos em gerir bem. Tá aí os portais de transparência, que talvez, como eu disse, só é uma questão da gente capacitar as pessoas e talvez as empresas e os órgãos públicos indiretos, talvez a sociedade civil organizada, como por exemplo os nossos conselhos de classe, a ajudar a capacitar as pessoas também, não é? A poderem acompanhar o uso dos recursos. Mas então nós temos portais de transparência, nós temos relatórios sendo feitos pelas gestões. O problema é que a gente também, talvez esse problema seja cultural, nós sejamos, professor, opinião pessoal, e nós sejamos complacentes demais. Ou seja, a gente está acostumado demais com a corrupção, a gente acha que é normal. Não é, gente, não pode ser, não é? Talvez, Júlio, passe pela questão da educação do nosso povo. Por exemplo, se eu pegar como exemplo a nossa cidade de Manaus, hoje nós temos em torno de 21 instituições de ensino superior, são mais de 150 mil pessoas em sala de aula todos os dias. Eu acho que em mais de 10 anos nós vamos ter uma sociedade muito mais esclarecida, entendendo melhor como funcionam esses mecanismos e como essa ação da corrupção prejudica a vida dele, o dia a dia dele, o emprego dele, o lazer da família, etc. Então eu acho que é uma questão também de educação, e o Brasil está dando certo. O Brasil é um país que, numa velocidade muito importante, muito rápida, mostra a solução para os seus problemas. Eu acabei de citar um. Há 20 anos atrás, 15 anos atrás, nós tínhamos praticamente a UFAM como instituição de ensino superior formando pessoal mais crítico e mais bem posicionado na sociedade. Hoje não, são em torno de 21 instituições, o que mostra que o nosso país ele reage às suas necessidades. E é claro, né, nossa discussão aqui é no sentido de reconhecer que o fato existe, de deixar uma contribuição para a melhoria disso, e também o fato de que esse esclarecimento, sem dúvida alguma, vai impactar de forma positiva na construção de mecanismos de controle dos processos públicos e privados, e também numa conscientização maior daquilo que você falou há pouco com muita propriedade, de que o público precisa ser entendido como sendo de todo mundo. E aí eu sonho um dia em que eu vou chegar no hospital público e eu vou ver o quê? A enfermeira me entender como cliente. Como cliente, viu? Isso vai ser uma revolução muito grande. Júlio, mais alguma coisa dentro dessa discussão que você queira transmitir aos nossos queridos amigos telespectadores? Professor, só queria para não ficar com uma ideia muito pessimista da coisa, agradecer as tentativas, especialmente do poder público, em fazer a coisa certa e fazer a coisa melhor. Nós temos tido aí, vamos chamar de faxina que seja, então vamos fazer a faxina que temos que fazer, não é? Que as pessoas de direito consigam fazer as faxinas para a gente poder chegar lá e colocar o dinheiro onde precisa, educar as pessoas, porque o caminho é o caminho da educação, não há outro caminho, não é? É o caminho da educação, é o caminho do controle. Só que assim, existem soluções, a meu ver, que precisam de tempo e outras até não, professor. Vou lhe dar um exemplo de como, por exemplo, o nosso sistema é ruim. Nós criamos no Brasil nosso sistema tributário é complexo demais, e aí eu estou falando como contador, nós gastamos tempo demais administrando regras, administrando normas muito distintas entre si, e regras que custam muito dinheiro. Vou falar exatamente o que eu estou falando, ou esclarecer o que estou falando. Nós criamos, por exemplo, regras só para citar, ICMS. Ok, nosso ICMS é diferenciado, tem uma série de regras, e aí nós criamos um mecanismo tão complexo que, a par dele, nós temos que criar todo um mecanismo de controle e também complexo e caro. Eu tenho que criar uma secretaria pesada, importante, dispendiosa, para cuidar de um sistema, de uma sistemática tributária. Ou seja, o tributo já é um problema em si, porque eu tenho que pagar, mas aí eu tenho que pagar também como contribuinte toda uma estrutura que eu tenho que fazer também para cuidar desse tributo. Quer dizer, poxa vida, eu crio um martelo
pesado e um prego pesado também. Aí fica difícil, Essa é a questão que eu queria deixar também para reflexão nesse finalzinho. Mas existem dois fatores positivos. Um é a evolução tecnológica, que facilita o controle, e o outro é a grande quantidade e cada vez mais crescente de pessoas nas universidades, buscando curso superior, portanto, tendo mais condição de analisar criticamente o seu entorno.